aqui organizando as coisas aqui em casa e me veio uma história na cabeça e eu lembrei disso assim. Eu lembro de muita coisa quando eu era pequena, quando eu era criança. Eu passei alguns perrengues na infância, mas eu consigo lembrar de algumas coisas que me dão, que eu lembro e acho graça, assim. Eu consigo lembrar de muita coisa, na verdade, de quando eu era pequena. Eu lembro de coisas até de quando eu tinha 4 anos de idade. Mas isso aconteceu, eu não sei se eu tinha 7 ou 8 anos. Eu estava na escola. E estava na aula e chegou uma coleguinha da escola, chegou atrasada. A coleguinha, eu não vou citar nomes, mas assim, quem faz parte da história talvez se identifique. E a coleguinha chegou chorando horrores na escola. E chorando e não parava de chorar. E assim, né, na minha concepção, né, talvez tivesse morrido alguém da família dela, né? E a professora foi perguntar o que é que tinha acontecido, né? E ela começou a falar a toda altura, todo mundo escutou e todo mundo parou para escutar. Ela falou assim: fulano roubou a minha irmã. Minha irmã foi roubada. Fulano não vale nada, foi de madrugada na minha casa e roubou a minha irmã. Isso era, né, 82, 83. Então imagine a criançada tudo assim olhando para ela e fulano roubou a irmã. Como eu não tinha irmã, não tenho irmãos, então eu não fazia ideia do que era roubar a irmã de alguém. Eu fiquei com aquilo na cabeça, a menina não parava de chorar, a professora acho que mandou até ela ir para casa, não me lembro. Só sei dizer que depois, né, eu fui para casa, depois eu perguntei para minha mãe. Cheguei em casa e falei para minha mãe, né, na época, né, eu morava em Pinhais e Pinhais não tinha tantos moradores assim, né, os 2 bairros vizinhos e tal, e a minha mãe já estava sabendo que fulano tinha roubado cicrana. Então, aí eu cheguei e falei para minha mãe assim: mas como assim roubou? Roubou que jeito? Que na minha cabeça, roubou, entrou na casa da pessoa e saiu arrastando ela. Saiu arrastando ela porta fora. Isso era um roubo na minha cabeça. Não fazia ideia do que significava roubar, né? Aí minha mãe explicou, não, é que como os pais não deixavam que eles namorassem ou fossem, né, continuassem o namoro ou fossem se casar, então eles decidiram por fugir. Então eles foram embora os dois, não é que roubou, né? Foi embora porque a mãe não deixa namorar. Daí minha mãe explicou e tal. Então assim, fulana e cicrano foram casados por muitos anos, tiveram muitos filhos, né? Hoje tem muitos netos. E assim, eu me lembro assim como se fosse hoje a menina chegando na escola, chorando, desesperada, né? Então assim, não que a época fosse melhor, a época de hoje também é muito boa, mas eu gosto muito de me lembrar de algumas coisas que principalmente até hoje me fazem rir. Então era isso, queria contar minha história, eu ia fazer um texto, mas eu decidi gravar um vídeo. Beijo, galera!